Segunda Crônicas, capítulo 7. Eu quero usar esse texto com você. Primeiro, mostrar qual deve ser a nossa posição interior diante de qualquer tempestade. Uma tempestade em casa, uma tempestade na família, uma tempestade na nação, como nós estamos passando. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 11 e 12. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Presta bem atenção. Em primeiro lugar, para que eu possa vencer uma tempestade, eu tenho que entender qual é a minha posição como cristão. Salomão definiu sua posição aqui. Ele tinha duas prioridades na vida: a casa do Senhor e a sua própria casa. Ele vivia com seu coração na casa do Senhor e na sua própria casa. E a Bíblia diz que ele prosperou nessas duas vertentes, na casa do Senhor e na sua casa. Interessante, durante esses anos todos de cristianismo eu vi uma pregação: não, você tem que largar tudo e ir para a igreja, vai para as reuniões. Eu vi a esposa largar marido, largar filho, ficar na igreja o dia todo orando, fazendo tudo na igreja, cuidando da casa do Senhor, que é um extremo errado. Deus não ensinou assim. E já vi outro extremo: a pessoa deixa a casa do Senhor e vai cuidar apenas da sua vida. Quando eu tiver tempo, eu vou cuidar da casa do Senhor. E por isso não vence na vida como Deus queria que ele vencesse. A posição que Deus tem para nós é uma posição de equilíbrio. Quando a palavra de Deus coloca um nome na frente do outro, ou uma instituição na frente da outra, está dizendo que aquela que vem primeiro tem que ter a primazia. A Bíblia diz que Salomão primeiro cuidou da casa do Senhor e depois cuidou da sua casa. Isso lembra o que Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e depois todas as coisas lhe serão o quê? Acrescentado. Então a minha posição primeiro é voltar o meu coração para Deus, para a casa de Deus. Os valores da casa de Deus, não é os valores que estão norteando a sociedade, é aquilo que dirige a casa do Senhor. Minha prioridade é a casa do Senhor, depois a minha casa. Partindo desse princípio, eu vou tomar uma posição diante das tempestades, sejam tempestades pessoais, sejam tempestades como família, ou sejam uma tempestade como nação, como eu estou vivendo. A Bíblia diz que Deus se agradou e de noite disse: ouvi a tua oração. Aí ele dá uma promessa. Veja, olha o verso 13 comigo. Diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o Brasil. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu vou ler novamente e você vai dar um amém bem forte a essa palavra. Diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o Brasil. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Veja o que ele diz aqui no verso seguinte. Olha o verso 15: estarão abertos meus olhos
e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quem crê nisso? Quem crê? Diga aleluia. Então eu quero te dar 4 posicionamentos como igreja. Primeiro, a igreja é chamada para interceder. A intercessão com coração quebrantado, não com coração amargurado, porque a gente fica amargurado. Você fica indignado, fica ou não fica? Sim ou não? Dá vontade de torcer o pescoço, dá? Quem tem vontade de torcer um pescoço de alguém aí que viu lá falando besteira? Dá vontade? Dá. É pecado? É. Vontade não, mas torcer é. Né? Não torça. A Bíblia diz, se eu com coração humilde e quebrantado, chegar diante do Senhor e falar, Pai, continua limpando esse país e reconstrua o Brasil nos valores do teu reino, Deus vai ouvir. Porque é promessa. Veja, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Toda oração que for feita neste lugar pela nossa nação, Deus vai ouvir, e Deus de norte a sul, de leste a oeste, vai varrer a corrupção, vai varrer a impunidade, e o nosso país vai recomeçar com os valores corretos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso? Quem crê nisso, diga aleluia. Olha para o teu irmão, diz para ele, ao invés de fazer as malas e mudar do Brasil, dobre os seus joelhos e Deus vai mudar o Brasil. Quem crê nisso, diga aleluia. A primeira posição da igreja é a igreja se tornar uma intercessora. Veja o que diz o verso 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, está falando da igreja, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O que está acontecendo é fruto da oração da igreja, não só dessa geração. Há muitos anos que a igreja tem orado. Deus, destrua esse pilar de corrupção, destrua essa potestade de corrupção. Isso está acontecendo. Segundo lugar, presta bem atenção, ouça, repita comigo, fala, a igreja é uma pacificadora. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão o quê? Chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora? Não é uma pessoa passiva. Aquela pessoa passiva é aquela que não faz nada, aquela que é indiferente. O pacificador age para restabelecer a paz. O pacificador move na direção da paz. A ação do pacificador não é para destruir, é para construir. A igreja tem como responsabilidade se posicionar, não um posicionamento de revolta, um posicionamento correto que vai pacificar a nação para que ela seja reconstruída. E se a pacificação da nação passa por julgar e prender algumas pessoas que fizeram com que essa nação se tornasse uma nação num caos, a igreja vai orar para que essas pessoas sejam presas e se convertam no presídio. E vai orar para que a nação seja pacificada, que não entre um espírito de violência, de rebeldia. A igreja não é ideológica e nem é partidária. A igreja representa o coração de Deus na terra. Quem quer ser um pacificador? Levanta as suas mãos. Levante bem alto. Fala, Deus me chamou para ser pacificador. E aonde eu estiver, eu serei um agente da paz. Eu serei um agente que vai levar
a reconstrução e o restabelecer dos corações em paz dessa nação. A igreja é para pacificar. A igreja não pode ficar numa atitude passiva, sem ação, mas a igreja tem que agir na direção da paz. A igreja tem que se posicionar de tal maneira que a paz seja restabelecida. Terceiro, eu quero ler esse texto. Põe aí, por favor, Mateus capítulo 5, verso 13, 14 e 15. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e faça o que, irmãos? Glorifique o vosso Pai que está onde? No céu. A Bíblia diz que a igreja é sal e luz, mas sal e luz não dentro do templo. Nós estamos aqui, nós somos todos salos. Se nós ficarmos salgando um ao outro, o que vai acontecer? Quem já foi com esperança num churrasco de comer uma boa carne e de repente a pessoa erra na mão do sal? Pode ser qualquer qualidade de carne, fica bom ou fica ruim? Na hora você fala, quem é o churrasqueiro? E ele esconde, né? Por quê? Se você ficar sendo sal só aqui, olha para o teu irmão, fala, se você salgar a mim e eu salgar você, nós vamos azedar tudo. Vamos azedar. Luz. A bispa Rúbia teve que fazer um procedimento nos olhos, na retina. E eu fui com ela. Aí o médico coloca a luz na retina e vai fazer com laser. E joga muita luz. E ela ficou assim, segurando na mão dela e profetizando. E realmente é muita luz. E aquilo mexe com a química do corpo. Se nós ficarmos aqui muita luz juntos, não vai fazer bem. Você está entendendo? Se você pegar um holofote, se o Rodney, com um holofote aí de 500 mil volts, iluminar um do lado ou do outro, o que vai acontecer? Eles vão ficar cegos. Estou certo ou estou errado? Né? Luz e sal é para fora da igreja. Então, de que maneira nós podemos ser luz e sal? Deixa eu te dar um exemplo. Uma vez o Bira chegou para mim e falou, olha, Deus me deu um desenho, o cristãozinho. Quem já ouviu? Quem já leu sobre o cristãozinho? Né? E Deus deu a ele essa graça. E agora nós tivemos aí o negócio da baleia azul. O Abraão me falou, como é que chama o outro site que você disse que tem? É como ensinar suicídio? Fábrica de suicídio para adolescentes. Eu chamei o Bira, falei, Bira, eu vou te dar um desafio. Você vai criar um antídoto disso. Você vai criar, Deus vai te dar sabedoria para você criar um jogo com um personagem que vai valorizar a vida e vai mostrar que o suicídio é uma coisa maligna e as pessoas vão correr do suicídio e vão correr para a vida. Ele falou, mas apóstolo, isso é muito sério, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, não sei, você vai para o altar e Deus vai te dar capacidade para você ser luz e sal. O que é ser luz e sal? É na sua área. Você fala, Deus, eu estou aqui, Senhor, agora é um momento decisivo. As instituições perderam a credibilidade. Todo o trabalho humanitário para acabar com a fome não deu em nada. A África, o continente africano continua gente morrendo de fome.
Todas as instituições para trazer solução econômica para as nações não deram certo. Mercado comum europeu, a Inglaterra foi a primeira a pular fora. Os problemas que nós temos com os refugiados são seríssimos. Nas ruas de São Paulo você encontra, eles estão trabalhando, lutando, porque estão fugindo da miséria. Tudo que foi feito através de uma instituição humana está caindo por terra. Deus está dizendo o seguinte: se não vier para minha casa, não terá solução para os problemas do homem. Isso é ser luz e sal. Veja o que diz em Isaías capítulo 2, verso 2. Olha o que diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e elevará sobre os outeiros, e para ele fará o quê? Afluirão todos os povos. Levanta suas mãos, fala: Brasil, mais alto, Brasil, em nome de Jesus, nós declaramos: o Brasil vai achar o caminho que leva à igreja do Senhor. Você crê nisso? E olha o que diz o verso seguinte, olha o verso 3: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor sairá da onde, queridos? De Jerusalém. Ser sal e ser luz é ter a solução para as nações que virão à casa do Senhor. As outras instituições, como ONU, OEA, outro tipo de instituição, perderam a credibilidade. Deus está levantando a igreja. E Deus vai levantar a igreja. Olha aqui para mim, irmãos. Tempestade, aonde a igreja está, tem tempo de validade. Tem início, meio e fim. A igreja do Senhor Jesus está implantada na nação brasileira. Não tem demônio que vai destruir o que Deus tem para esse país. Deus tem um projeto maravilhoso para o Brasil. Quem crê nisso, levanta suas mãos. Eu não quero mudar do Brasil, não mudarei, vou ficar aqui e vou ver o que Deus fará neste país. Vai atingir todas as nações em nome de Jesus. Mas a igreja tem que ser sal e tem que ser luz. Eu quero lançar um desafio para você. Hoje eu me sinto como, eu estava lendo esse texto, Jesus passando na praia, nas praias da Galileia, porque certamente tinha passado nas grandes representação dos grandes intelectuais ricos da época, e eles não aceitaram o chamado. Então ele passou nas praias da Galileia e começou a chamar os pescadores. E 12 pescadores, 12 homens iletrados, talvez 8 iletrados, 4 influentes, mas desacreditados pela sociedade, aceitaram a proposta. E Jesus, através desses 12, um deles traiu, e depois o Senhor colocou outro no lugar dele. Fez a maior revolução de toda a criação da humanidade, ao ponto de hoje eu estar falando que Ele está aqui, e Ele vai continuar essa obra. Deus está levantando a igreja para que nós sejamos sal e luz. Olha para o teu irmão, fala: Deus quer usar o seu talento. Diz para ele: Deus quer usar o seu potencial, Deus quer usar o seu dom. Aceita o chamado de Deus, porque Deus vai usar você para trazer solução para as nações.